Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Gente. Se você chegou por aqui agora, assiste a nossa temporada 2024, que está muito bacana. A gente está falando de comunicação, estamos falando de alguns assuntos que giram em torno do mundo corporativo. Não perde a nossa trilha de conhecimento, que está muito bacana. Nessa temporada de 2025, eu tinha prometido para vocês que eu ia trazer uma série de profissionais com muito conteúdo para esclarecer o universo da comunicação. Um desses profissionais é uma pessoa que eu tenho muito gosto de apresentar, porque é uma pessoa que eu conheci lá na internet, que eu tenho seguido, que tem feito um barulho no LinkedIn. O blog dele é um sucesso e eu fiz questão de trazer ele aqui para falar com vocês, para o nosso episódio do podcast, porque eu acho que ele tem muito a agregar na visão de um trabalho de um jornalista, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem. Eu queria apresentar para vocês o Armindo Ferreira. O Armindo tem o blog do Mindo. Ele é um jornalista com uma carreira sólida. Mindo, só não vou falar quanto tempo, deixa para você falar. Mas o Mindo é premiado. Ele passou pela TV Globo, pelo SBT, ele foi finalista de um prêmio, o Prêmio ESSO, e foi vencedor do Prêmio Unimed de jornalismo. Ele hoje cobre, né, o trabalho do Mindo hoje cobre três editorias: tecnologia, negócios e marketing. Eu trouxe ele aqui para conversar com vocês porque o Mindo tem causado uma certa polêmica nas entrevistas que ele tem concedido. É um jornalista com uma visão muito ampla do trabalho que ele tem e do papel do jornalista junto à sociedade. Lindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Oi, gente, oi, Andréia, tudo... olha que felicidade estar aqui com você nesse papo. A hora que você me mandou a mensagem, eu fiquei super feliz, ter acompanhado aí também. Gente, a Andréia manja tudo das feiras, viu? É uma feira atrás da outra, lá tá com as pessoas importantes. Não é fácil cobrir feira e ela tá lá nessas coberturas muito legais. Então, quando eu recebi o convite, fiquei todo empolgado e tô muito empolgado de conversar aqui um pouco para falar aí dos dilemas, né, e dos benefícios aí do nosso mercado de trabalho e principalmente de bons caminhos aí para que a gente tenha novas práticas. Afinal de contas, o mundo mudou tanto, né, principalmente depois da inteligência artificial, e na minha visão não faz mais sentido a gente resolver novos problemas com ferramentas antigas, né? Isso você bem lembrou, porque quando eu era jornalista de redação, não tinha inteligência artificial, era uma coisa assim do futuro, um futuro que chegou muito rápido, diga-se de passagem. E com isso também se transformaram os processos do jornalismo, é, de relacionamento das marcas com as pessoas, né, com a sociedade, dos meios de comunicação, né? Tem muitos que são digitais. Nossa, a gente viu um sumiço do impresso. Eu trabalhei no impresso, né? Desde que eu me formei, trabalhei no impresso. Mudou muito. E também mudou a relação das empresas com as marcas. Ainda existem, eu acho que ainda existe um relacionamento que é meio analógico, e eu explico para você já o que é o analógico nesse ponto, mas eu acho que as empresas, de uma certa maneira, elas estão aprendendo a como se relacionar com a sociedade, né, com o público dela, como um todo, e com jornalistas eu acho que ainda falta um gap, justamente por verem algumas pessoas, alguns profissionais, verem o jornalismo ainda como a moda antiga. E talvez nem a moda antiga, porque na moda antiga eu me lembro que a gente era muito mais rigoroso em alguns aspectos, e hoje algumas coisas se flexibilizaram, outras ferramentas chegaram. Então, Lindo, eu queria que você explicasse um pouco como foi que você chegou na jornada de estar aí à frente de um blog que é muito reconhecido, né, na área de tecnologia. Grandes marcas convidam você para conhecer suas novidades, para experimentar, para ter experiências com essas marcas, para trazer para a gente. Então, eu queria saber como é que você saiu ali do jornalismo tradicional e veio caminhando para essa coisa do jornalismo mais atual, mais saboroso, de experimentação com o público. É muito interessante a história, né? A primeira coisa que eu preciso contar é que eu sou nerd desde criancinha, né? Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu tive aula de programação, num tempo que ninguém
sabia disso. Eu praticamente paguei minha faculdade dando aula na época que chamava de computação. Eu dei aula de DOS, depois dei aula de Windows, dei aula dos primórdios do Office, né? E aí, só que aí a hora que eu fui fazer faculdade, meu caminho certo talvez teria sido ciências da computação, processamento de dados. Mas eu participei de um clube de jovens do Lions, chamava Clube de Castores, e a gente viajava o Brasil fazendo atividades sociais e também conhecendo outros jovens que tinham um ideal de um mundo diferente, essas coisas, coisa de jovem, né? Mas era muito legal. E aí eu comecei a gostar da história do tiozinho que fazia pipoca na praça, da senhora que cozinhava para sustentar os filhos e fazia marmita para os outros lugares. E quando eu fui fazer faculdade, eu falei, eu não quero trabalhar com máquina, eu gosto de histórias de pessoas, gosto de gente. E aí fui fazer faculdade de jornalismo, que eu achava que onde era o mais fácil ter gente, né, para contar a história. Eu fui sem nenhum compromisso, acabei passando em quinto lugar no vestibular, eu nem tinha estudado, fui só para fazer o que. Falei assim, eu vou fazer por fazer, passo um ano estudando e tento ano que vem. Mas eu passei em quinto lugar, eu falei, não, talvez isso aqui seja um chamado, eu preciso mesmo fazer esse tal de jornalismo. Só que eu me matriculei em 98, né? Me formei em 2002. É, a gente estava vendo o surgimento do jornalismo online e eu sabia programar, tanto que a professora que dava aula de jornalismo online, eu que praticamente fiz o primeiro jornal online da faculdade, eu que fiz todos os Olha, códigos de programação, eu que ajudava a professora a fazer os negócios. E por conta disso, a Globo tinha um projeto experimental em São José dos Campos, que era um portal chamado evanguarda.com. É uma espécie de tataravô do G1. Para quem não sabe, a afiliada da Globo aqui em São José chama Vanguarda, e aí esse projeto experimental era evanguarda.com. E eu fui estagiar no evanguarda.com. Como eu tinha um horarinho entre a faculdade e o meu estágio, eu pedi na época a Terezinha Almeida, que foi muito tempo diretora aqui na Vanguarda de São José dos Campos. Falei, Terezinha, eu posso estagiar 2 horas na TV? Eu faço 4 horas no portal, mais 2 na TV, e fui tomando gosto pela TV, assim, aprendendo a fazer pauta. Você estava falando de data, né, de não ter internet. A gente procurava suspeita de dengue usando lista telefônica. Pegava uma olha, rua que tinha suspeita de dengue, daí ligava para Dona Maria e falava, Dona Maria, a senhora tem algum caso de dengue aí na casa da senhora? Ah, não tem. Tem alguma vizinha que teve? Ah, tem a Dona Fulana. Vamos ligar para Dona Fulana para saber se tinha dengue. Então, era essa inteligência artificial que a gente tinha, a lista telefônica. Bom, e aí tive uma carreira muito legal na Globo. É, só que chegou um dia que eu trabalhei mais de 7 anos na Globo, depois tive um ano no SBT Brasil, uma baita escola, uma baita experiência. Paulo Nicolau lá era meu chefe na época. E só que aí teve um dia que eu tinha uma matéria, eu lembro até hoje, era uma operação da Polícia Federal chamada Checkmate. Eu tinha que dar imagens de 7 praças, passagem, sonora do delegado, e eu tinha 1 minuto e 59. meu Deus. Exatamente, E aí, assim, eu me dei conta que aquele meu ideal de querer contar histórias tinha virado um monte de frase curta, assim, de sujeito, verbo e predicado, né? 3 pessoas Hum. morreram, 4 foram presas, o delegado disse que vai investigar o caso, e aí não era para isso que eu tinha feito o jornalismo. Eu também tive um problema pessoal de um assalto que eu tive enquanto eu morava em Ribeirão Preto. E daí eu falei, vou fazer outras coisas. Daí comecei a dar consultorias para empresas, era o surgimento das redes sociais, a gente está falando aí de 2007, 2008, então o Facebook estava chegando, o Twitter estava chegando, e eu falei, quem for trabalhar com esse negócio de redes sociais vai precisar dessas coisas aí, né? De alguém que é nerd, de alguém que é jornalista, e eu tinha acabado de terminar meu MBA em marketing na GV. E aí eu comecei a trabalhar como consultor de mídias digitais, naquela época tinha esse nome. Nesse meio tempo, meu lado jornalista, a consultoria estava indo bem, gostava de trabalhar com empresas, essas coisas todas, mas meu lado jornalista estava me martelando ali, né? Falando, que é a sua Não é vocação? isso, né? É. Eu falei, quer saber? Eu vou montar aqui o blog do Armindo, comprei lá meu registro, eu vou escrever minhas groselhas das coisas que eu gosto, daí quando eu tiver veinho, pelo menos eu tenho um lugar para escrever, que eu tenha as memórias das coisas que eu escrevi. E aí o blog do Armindo meio que nasceu assim, não tinha esse negócio de influenciador digital, quem produzia conteúdo para a internet era blogueiro, né?
E eu até Uhum. tenho um chefe da Globo que falava, meu, eu não acredito que o Armindo largou os grandes veículos para trabalhar com blog. Eu estava indo super bem dentro da Globo. Você tem algum problema com isso, né? Mas ele falou que ele ficou me acompanhando. E hoje ele fala que eu fui visionário. E aí o blog, assim, tem um caminho natural que hoje acontece com uma certa frequência, que são os colegas de redação irem para assessorias de imprensa. E aí eu comecei a ter um movimento de pessoas que eu já tinha interagido em algum momento na Globo de me ligar e falar assim, Armindo, fiquei sabendo que você está com um blog, eu estou atendendo um cliente, você não daria uma notinha do meu cliente no seu blog? Ah, tudo bem, é um blog que eu faço aqui meio por hobby, diversão, manda aí a notinha. E daqui a pouco começou a vir uma notinha atrás da outra. E um dia, a gente está falando de 2010, 2012 mais ou menos, uma empresa me contratou para fazer uma matéria especial, na verdade, uma fundação me contratou para fazer uma matéria especial sobre utilização de tecnologia em crianças de periferia. Hum. E eu lembro que na época eu falei para a pessoa que me contratou, falou: "Ó, você deve ter ligado para o Armindo errado. Não tem muitos Armindos no mundo, mas você deve ter ligado para o errado, porque meu blog é um blog de passatempo. Era geral, não era direcionado como hoje. Eu escrevia sobre coisas que eu gostava, e tinha muito a ver com Uhum. tecnologia por causa do nerd que eu sempre fui, né? E aí Tá. eu tava lá entrevistando uma criancinha, falando que ela gostava de usar o computador, essas coisas, e aí eu falo que caiu aquela bigorna do desenho animado na minha cabeça, sabe? Que eu falo, pô, então quer dizer que eu posso ganhar para escrever sobre coisas que eu gosto? Tem alguém disposto a pagar por isso? E aí foi que eu saquei que o blog Hum. do Armindo podia ser uma coisa que não era só um hobby. Porque depois desse job apareceu outro, depois apareceu outro, depois eu comecei a ajudar outros profissionais que queriam criar blog a fazer isso. Aí eu fui escolhido pelo YouPix, que é o principal fórum de discussão aí da Creator Economy brasileira, como um dos UPix Builders, que eram as pessoas que contribuíam para o mercado de creators no Brasil. E aí, depois que o Pix me escolheu, aí o blog foi voando, assim, muito na frente, daí o que era um hobby foi passando a ser algo principal. Tanto que as pessoas me falam hoje, né? Falam assim, Armindo, mas blog do Armindo, tudo, falam, ó, ele surgiu como um blog e nunca em nenhum momento eu achei que ia chegar onde chegou. E é curioso isso que a gente está falando, porque a gente está falando de mudanças, e eu sou um pouco fruto dessa mudança, né? De migrar da redação Uhum. tradicional para Sim. uma mídia que estava se criando, né? E eu sempre falei que eu era uma espécie de ornitorrinco da comunicação, né? Porque as pessoas falavam que eu sou jornalista, eu sou formado, mas também comecei a fazer ações com as marcas, né? Então era uma coisa que ainda não existia e ficava meio nebulosa, assim. Por exemplo, eu vim de veículos de comunicação impressos. E essa transformação, por mim, passou de uma forma diferente, né? Assim, o que você fez te sustentou e trouxe até aqui. A revista onde eu trabalhava, eu saí antes do que eu vou relatar acontecer. Eu saí, ela ainda era impressa, mas a digitalização veio muito rápido e ela não soube se posicionar. Uhum, Então, assim, em 2 anos ela declinou da principal revista do setor de logística do Brasil, e ela acabou. Ela virou o portal, mas ela acabou também, porque ela não soube carregar o blog. Ela não soube levar o conteúdo de blog, ela não soube capitalizar, ou ela não teve, eles não tiveram visão, né, para isso. Por quê? Porque você vendia uma capa para uma empresa, olha, você vai ter uma capa, então o mês todo aquela capa estava vendida, estava com a sua empresa, tinha um conteúdo dentro, então era uma outra pegada. E eles não souberam como transportar isso para o digital, não souberam levar. É, e eu aproveito até para falar isso para você, porque nesse segmento, poucos souberam fazer isso. Nesse segmento de logística, ao qual eu hoje assessoro várias empresas de logística, por incrível que pareça, quando você estava escrevendo o seu blog de forma despretensiosa, era justamente o momento em que elas tinham que estar fazendo a mesma coisa para uhum, poder passar pelo processo de digitalização e poder entender como eu vou monetizar isso, já que eu não vou vender mais capa, não vou vender anúncio de uma página, de meia página, como é que eu vou trabalhar isso? Não, simplesmente elas passaram a ser portais, não sabem como capitalizar isso,
elas vendem, mas elas não conseguem comprovar o retorno para quem investe. E só uma, nesse segmento que eu estou te falando, só uma sobreviveu e vai em banca. Por incrível que pareça. É um Sim. case assim que eu, como profissional daquela época, eu vejo que apenas uma teve essa visão. Hoje ela tem podcast, ela participa de eventos, ela faz coberturas, ela lidera a parte de conteúdo do segmento porque ela soube se transformar. Mas não é todo mundo que tem E essa eu tive visão um que você processo teve. muito dolorido nesse processo e que, assim, eu falo que o meu blog só começou a ter alguma relevância quando eu fiz essa mudança de chave. Porque antes, normalmente, o jornalista de redação, ele fala em terceira pessoa, né? Ele tenta Uhum, não opinar, né? Ah, eu vi especialista tal que fala sobre tal assunto. Para entender melhor, eu falei com o fulano de tal que é professor da faculdade, não sei das quantas. Então, meu blog no começo também tinha muito essa coisa da terceira pessoa. Quando eu comecei a ir para a primeira pessoa e falar assim, eu fui, eu gostei, eu não gostei, eu me emocionei. Eu lembro uma vez que eu fiz uma matéria que uma empresa tá falando de uma ação social lá, um negócio bonito pra caramba, e eu fiquei super emocionado na plateia, comecei a chorar. E aí eu escrevi, abri minha matéria falando isso. Falei assim: olha, as pessoas falam que o jornalista precisa ser imparcial. Ainda bem que eu não sou esse jornalista, porque eu estava lá na coletiva de imprensa, e eu chorei, porque a história que foi contada foi essa, essa, essa. Então eu comecei a falar em primeira pessoa, dizer coisas que eu gostava ou não gostava, e também comecei a meio que me posicionar assim, né? Falar assim, olha, eu acho que isso é interessante, eu acho que isso não é. Para você ter uma ideia, André, teve uma. Isso a gente está falando dos primórdios do meu blog mesmo. Teve uma grande marca de celular, aí, uma marca global, que eu fiz uma cobertura de um lançamento deles. Eles escolheram 200 releases na América Latina, estudaram. 200 releases, não, 200 clippings, estudaram uhum. todos e acharam a minha matéria mais surpreendente de todas. E eles me chamaram para a sede deles em São Paulo, imagina, né? Eu, blogueiro do interior de São Paulo, sendo chamado por uma mega empresa, porque eles queriam me conhecer para saber, mas quem que é esse Armindo que escreve desse jeito, né? Como que ele conseguiu escrever um monte de veículos? E aí, assim, claro, eu tive uma escola brilhante, que foi a Rede Globo e o SBT também. No SBT eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que não deu certo, mas eu trabalhei com uma galera que era ex Aqui e Agora, ex TV Manchete. Então, toda essa experiência que eu tinha do mundo da grande imprensa, né? Essa grande escola que eu tive, eu trouxe para o meu trabalho. E eu tenho uma peculiaridade que eu tenho até hoje, você já deve ter notado os meus textos no LinkedIn, é que eu escrevo falando, como eu Isso. escrevia na televisão. Eu não mudei a minha linguagem de oral para escrita. Eu continuei escrevendo oral na internet. E eu coleciono, assim, centenas de leitores que falam assim, Armindo, eu gosto de ler seu blog porque parece que você está falando comigo. E é isso Mas é mesmo. verdade. Eu vou fazer uma cobertura É, de um evento, eu conto para as pessoas: olha, cheguei lá, aconteceu tal coisa, o executivo fez tal coisa, eu gostei disso, não gostei daquilo. Até hoje eu trouxe isso para mim. mas isso foi um processo natural seu ou você percebeu assim, olha, eu tô. É porque você veio de TV, né? Eu sou de impresso. O impresso Uhum. é diferente. Eu vim do impresso, eu não vim de jornal diário, eu vim de publicações técnicas. A gente é engessado. Então, assim, você vem trazendo uma forma mais descontraída de dialogar. Se você não dialogar com a audiência, ele não vai entender aquele 1 minuto e meio que você tem para Sim. transferir. Mas quando você veio para o digital, o seu escrito, você veio naturalmente com esse discurso ou você deparou com uma coisa assim, bom, agora eu tenho que escrever mais rebuscado, você sentou e fez um estudo disso, você veio, não, eu vou do jeito que vou. E trouxe, porque essa forma sua de comunicar é muito peculiar, eu acompanho o teu blog porque eu também gosto disso, mas eu, por exemplo, se você pega o meu conteúdo, ele já é distinto, Uhum. né? A minha forma de dialogar, ela tem uma outra pegada. E todo mundo é assim. Mas no jornalismo, eu vejo poucos que têm o jogo de cintura que você tem e alcançar as pessoas com esse carisma. Sim. Eu acho que é uma construção, é um processo. Eu lembro uma vez que eu fui cobrir a Brasil Game Show. Brasil Game Show é um evento que eu cubro há mais de 8 anos, assim, um dos primeiros grandes eventos que eu cobri nessa fase do blog do Armindo. E teve um ano que eu tava. A sala de imprensa ficou no andar de cima lá do São Paulo Expo, não, do Expo Center Norte. E aí você pega uma escada rolante para ir até a área, você tem uma visão muito privilegiada do evento.
E eu tava vendo a visão, tinha acabado de sair da sala de imprensa, devia ter uns 100 veículos especializados lá na área de games. E eu falei, eu vou embora, porque já tem 100 veículos especializados de games aqui. Qualquer coisa que eu fizer aqui não vai ser diferença, não vai fazer diferença na vida das pessoas, vou embora. Mas eu fiz um stories no Instagram lá falando que eu tava. E aí um anjo iluminado, né, veio falar através de uma das pessoas que estava me acompanhando. Falou assim, pô, Armindo, que legal saber que você tá na Brasil Game Show, porque eu queria saber o seu olhar sobre a Brasil Game Show. Hum, Aí foi outra bigorna que caiu na minha cabeça, né? Porque eu falei, pô, quer dizer que o leitor, ele percebe valor quando eu mostro a minha visão, né? Quando eu falo do que eu estou achando daquele lugar, e ele, no meio de tantos veículos especializados, ele consegue me dizer: olha, ainda bem que você está aí, porque eu queria a sua visão. E aí isso mudou totalmente, né? E uma coisa que eu fiz aí, que foi o meu pulo do gato na Brasil Game Show, é que todo mundo cobria games. Você faz cobertura de eventos, você sabe como que é. Na verdade, as empresas querem colocar porta-voz para falar, né? E ninguém ouvia sim. porta-voz das empresas, tudo. Eu falei, pô, eu vou fazer uma cobertura diferente aqui. Eu vou começar a ouvir as pessoas de negócios por trás disso. E aí foi uma loucura, né? Porque eu fui um dos primeiros veículos que de fato começou a dar voz para os porta-vozes na área de games. E enquanto todo mundo cobria a novidade, eu estava lá com o fulano de tal, me falando de investimento de América Latina, quantos por cento a empresa pretendia crescer, qual o investimento que eles tinham feito na BGS, por que eles tinham feito esse investimento. Eu coleciono quase uma dezena de boas entrevistas na BGS, inclusive com executivos internacionais, muitas que nem os grandes veículos de comunicação fizeram, por conta desse viés diferenciado. Então, graças aos leitores que também foram falando para mim, olha, Minda, eu quero que você se posicione, eu quero que você fale o que você gosta, eu quero saber a sua opinião. Como foi que você viu? Existe um debate hoje entre ali, assessores de imprensa, entre as marcas, sobre o branded content, ou seja, o conteúdo pago. Como eu te falei anteriormente, eu vim de um segmento que não soube se transformar para poder faturar sem ser no impresso. Uhum, Mas hoje em dia é praticamente cultural do jornalismo, dos veículos de comunicação, ter um conteúdo pago, onde a empresa coloca lá aquilo que ela deseja transmitir e que não seja uma produção jornalística, né? É um anúncio, mas com outra cara, com cara de conteúdo, uhum. né? Que vai ser mais perene, que vai atrair a atenção, vai transmitir a mensagem de uma outra maneira para o leitor. Mas existe um embate porque as empresas que contratam assessores de imprensa ou PRs normalmente pensam que a gente está contratado para que eles não tenham que pagar esse tipo de coisa. E anúncio, então, também nem se fala. Mas algumas empresas já estão despertando para o caminho de que é uma tendência, não tem escapatória, a gente tem que investir nisso também. Eu queria a tua visão sobre isso. Como é o relacionamento com uma marca quando você tem um blog, que você faz as matérias, que você vai nos eventos, que você é convidado a experiências, mas que chega um momento que você tem que dizer: olha, esse seu conteúdo eu posso fazer pago. Como é esse grande momento aí do seu relacionamento com a marca, a questão da credibilidade, como é que fica tudo isso? Não, acho que essa pergunta é ótima, André, e essencial nesse momento que a gente está agora dessas discussões. O pequeno Armindo estagiário lá, eu lembro quando eu chegava na TV, você parado de frente para a TV, o lado esquerdo era o comercial e o lado direito era o jornalismo. E jornalista visto do lado esquerdo era mal visto, assim, falando, mas o que que fulano foi fazer no comercial, né? Então a gente tinha essa linha muito grande, né? Mas depois, quando eu montei meu veículo de comunicação, né, meu blog do Armindo, eu descobri que eu tinha conta para pagar, né? E não é só a internet e essas coisas. Eu vou fazer cobertura, eu gasto gasolina, pedágio, às vezes eu preciso me hospedar na cidade. Facilmente, às vezes, uma cobertura de evento eu gasto 1.000, 1.500 reais, assim, de custo básico, né? Fora a depreciação de material, essas coisas todas, eu tenho vários equipamentos de externa para poder fazer coberturas diferentes, né? Então eu falei assim, eu preciso chegar num modelo em que a gente consiga fazer essa publicidade, mas que também o leitor entenda
esses momentos. Mas hoje em dia a gente tem uma coisa do influenciador digital, e eu acho que agora a gente está nesse momento do news influencer, que é um termo que eu gosto bastante, porque ele acabou juntando as duas coisas que eu faço, e me tira do negócio de ornitorrinco, né? Que é assim, eu posso fazer publicidade desde que eu tenha uma relação muito direta com as pessoas que me acompanham, porque quando eu recebo um press kit, quando eu tenho um recebido aqui, às vezes eu recebo algumas coisas muito interessantes, assim, e muitas, nossa, que eu falo, nossa, eu não acredito que eu estou recebendo isso, né? Não é para mim. A marca quer a atenção das pessoas que me acompanham. Eu não tenho Uhum. essa vaidade de achar que essas coisas são minhas. Essas coisas são para as pessoas que me acompanham. E eu acordo de manhã e vou dormir à noite preocupado com elas. Eu vou escrever um review sobre um equipamento no meu blog. Alguém vai comprar um notebook de 4, 5 mil reais e vai se basear na opinião que eu dei para gastar os 5 mil reais dele. E é um 5 mil reais suado para ganhar. Então, em nenhuma atividade minha, nenhuma atitude eu posso é, não pensar nisso. Então, a primeira coisa que eu tenho é sempre esse pensamento: isso aqui está ajudando as pessoas que eu acompanho ou não, né? E, eventualmente, as marcas, então, querem contratar um brand content para que a gente possa fazer uma coisa um pouco mais customizada, a quatro mãos. Mas, assim, como a gente estabeleceu esse processo? Então, primeiro, não é tudo que eu falo, a nossa venda aqui, ela é muito consultiva, a gente vê se faz sentido, escreve a quatro mãos, vê aquilo que dá certo ou não, e que normalmente seria publicado sem ser um brand content, mas a gente está dando um carinho especial para aquele assunto. E outra coisa que as marcas precisam entender é que daqui a pouco, né, não vai ter jornalismo. Se as empresas continuarem não investirem em veículos de comunicação, seja independente como eu, ou seja um grande veículo de comunicação, não vai ter ninguém para ter reputação. E aí, quando não tiver ninguém para ter reputação, para onde que eles vão correr? Né? Quem que vai ser esse fomentador aí disso tudo? Então, o brand content ele é importante dentro do meu projeto, paga as contas no final Uhum. do mês, né? Eu não posso ir no supermercado e falar, olha, eu sou o Armindo do blog do Armindo, vou pagar minhas contas só com isso, né? Ela vai falar débito ou crédito para mim, né? Então a gente procura ter estabelecer essa relação. E assim, as pessoas que me acompanham, e isso é muito engraçado porque é geracional também, muitas vezes elas agradecem a marca, elas falam, pô, a marca tá apoiando o Armindo é um cara que eu acompanho, que eu sei que o trabalho é sério. Várias pessoas me falam, se o Armindo está fazendo propaganda desse produto, eu confio porque é o Armindo que está fazendo e ele sabe o quão Uhum. chato eu sou para falar de qualquer coisa mesmo sendo paga. Então, assim, eu estabeleço uma relação muito franca com os meus leitores, as pessoas que me acompanham, e eles sabem exatamente quando aquilo é pago ou quando aquilo é espontâneo. E também tem que ter uma relação muito transparente com a marca no sentido de coisas que a gente faz e de coisas que a gente não faz. E outro aspecto que eu quero dizer para você que também é importante nessa discussão, André, é que, ó, tem dia, segunda-feira eu recebi 170 sugestões de pauta. Olha. E o blog do Armindo é do Armindo, né? Eu falo que é uma bênção e uma maldição o blog levar meu nome. Uma delas é que eu que vou fazer o que vai estar no ar, né? Às vezes alguém me pergunta, Flavinho, você já pensou em ter um estagiário, outra pessoa para. Pô, mas daí não é o Armindo, né? As pessoas esperam que seja o Armindo, né? Então vai continuar sendo assim. Então, se eu recebo 170 releases no dia, eu olho os 170 e eu escolho Uau. aquilo que vai pro ar ou não todo dia, né? Só que, para você ter uma ideia aí, para quem está acompanhando a gente, eu aproveito de 2 a 5% do que eu recebo todos os dias. Então, se eu recebi 100 releases, eu vou aproveitar dois ou três. Porque além dos releases Uhum. que eu recebo, eu tenho as entrevistas que eu estou negociando, as coberturas que eu faço. Sim. Então, muitas vezes a marca fala assim: ah, não, Armindo, mas eu queria entrar no blog do Armindo. Eu falo, tá bom, você vai entrar numa fila de 200 pessoas por dia, né? Se eu conseguir chegar na sua pauta, achar que ela é válida. Ah, mas eu queria uma atenção especial. Então, vamos conversar para você ter essa atenção. E aí também o brand content é um caminho possível para isso. Isso te torna mais exclusivo ainda, né? Porque a sua forma de trabalho, ela também é um pouco mais exclusiva. Né? Então, em vez de você ter um time que pode escalar esse negócio, o blog do Arlindo, você mesmo faz questão de tocar. Então, o que significa que você analisa as pautas, que você tem condições de bancar toda essa estrutura institucional,
né? E dá a cara da marca, aquela cara, a cara do Armindo, Sim. né? E isso transmite a credibilidade que as marcas querem ver, eles querem a sua credibilidade, que você transfira a sua credibilidade para elas e vice-versa, para conversar com o seu público. Mas me diga uma coisa, na sua experiência, as marcas aqui no Brasil, eles já despertaram para isso ou ainda estão querendo goela abaixo no Arlindo, né? Entuba a minha pauta aí, depois a gente vê essa história de branded content ou manda para você um tipo de notícia que não tem muito a ver ou que está muito aquém daquilo que você já está tratando no blog. Eu acho que assim, com 14 anos, eu construí relacionamentos muito bons com grandes marcas, né? E em alguma instância, ambos os lados colhem esse relacionamento, né? Um relacionamento plantado por tanto tempo, depois você tem frutos, né? Então, eu acho que nesse aspecto eu consigo eventualmente ter negociações melhores e entendimentos desses parceiros. Por exemplo, acontece, André, às vezes de um cliente falar assim: ah, Armindo, a gente vai contratar um brand content com você, não é para anúncio, não é, meio que para agradecer, assim, ó, a gente sabe que você teve custos para fazer tudo isso e a gente está retribuindo, comprando esse anúncio para você, e porque elas sabem que se o meu veículo tiver sadio, eu vou continuar fazendo meu trabalho normal. Uma das coisas que eu escrevo são reviews de games, né? Para eu poder escrever review de game, eu sempre preciso de uma máquina de última geração. Eu não consigo trabalhar com um computador meia boca. Então, normalmente a indústria dos games me ajuda com processador, com uma placa aqui, com teclado lá, um mouse aqui. E eu acho que também é uma relação justa, porque afinal de contas eu passo falando deles de graça o ano todo. Nada mais justo que eles me deem pelo menos o equipamento para eu poder falar dessas coisas deles, né? Então, a gente tem sim um mercado que ele é muito sensível, e isso funciona muito bem em alguma instância, e o público é bem amadurecido em relação a isso, então é bem legal. Mas a gente tem também todo um público aí que vem talvez de marcas intermediárias, menores, é, que tem, ou às vezes que vem de outros países e chegando aqui no Brasil e não entendem como funciona, né? E que tem uma certa dificuldade, sim, de fazer essas negociações, mas eu vejo muito isso vindo das agências de PR, assim. Eu fico impressionado, falo assim, gente, essa negociação que vocês poderiam estar fazendo de brand content podia ser uma receita para vocês, né? Mas essa Hum, receita está indo para outro lugar, está indo para uma agência de publicidade que vai fazer essa compra em algum lugar, só que nem sempre a publicidade tem o olhar de reputação que relações públicas dá, né? Eu já fiz cases com várias agências de publicidade, sou muito grato a todas elas, mas eu tenho zero problema em dizer que os melhores cases pagos construídos foram com colegas de relações públicas, porque tanto eles quanto eu, a gente está caminhando para o mesmo sentido. A gente conhece a regra do jogo, a gente sabe o que as pessoas querem. É claro que eu tenho foco de negócios do cliente, eu não posso perder isso e a gente não perde uhum, isso, né? Só que fica mais alinhado. A publicidade às vezes é um negócio meio, parece que eles estão contratando um comercial de 30 segundos, sabe? Então eu vejo que várias agências de relações públicas têm essa dificuldade nossa, tem umas que acham assim uma heresia, né? Fala assim, nossa, mas como assim eu vou contratar um brand content? Isso é totalmente contra os nossos princípios. Eu entendo, né? Cada um tem o seu princípio e faz o que tem, mas que resultado que vai ter daqui a pouco, né? E a provocação que eu tenho feito ultimamente é: se as empresas não começarem a suportar os veículos de comunicação, inclusive os independentes, o que que vai acontecer dos veículos de comunicação? Qualquer número que a gente pega mostra que os veículos estão reduzindo. Você falou aí isso. dos impressos, né? Eu lembro quando a gente estudava, falava assim, uma mídia não substitui a outra, ela sempre se complementa, né? Não, né? A gente está vendo aí Não. a mídia impressa por uma série de fatores é, praticamente sendo eliminada. Você tem hoje a questão dos desertos de notícias, que são vários lugares no Brasil, mais de metade dos municípios brasileiros que não tem um veículo jornalístico, ele não consegue se sustentar. Então, quer dizer, se a gente. Eu estou falando dessa época de faculdade, né? Eu lembro que os professores da faculdade falavam: olha, as empresas que anunciam no jornal normalmente é porque elas querem apostar numa sociedade mais justa, num lugar em que onde as pessoas vão comprar, elas vão comprar num ambiente democrático, em que o jornalista tem o seu papel importante, então a marca está apoiando isso. Aí você muda para 2024, a marca ela só quer o ROI
centavo por centavo. Ah, comprei uma mídia no Instagram, investi 1.000 e quero ter tanto de retorno por cada clique. O que é válido, né? O pessoal do financeiro aí quer sempre saber ali o ROI certinho do que foi investido. Mas se você também não tiver parte disso para trabalhar com brand, com awareness de marca, trabalhar um pouco a questão de reputação de marca, né? É, vai ser uma conta que não fecha. E daqui a pouco vai ter cada vez menos veículos de comunicação. O blog do Armindo mesmo ele é muito resistente. Pouquíssimos blogs da minha época resistiram até o dia de hoje. Hoje tudo bem, não é tão um blog, né? Você entra lá, tem uma carinha de portal de notícias, assim, a gente foi evoluindo com o tempo. Mas o Sim. blog mesmo, poucos continuaram justamente por causa desse modelo. E agora, quem estiver nos assistindo, isso impacta todo mundo da cadeia. O Google SGE, que é o uso da inteligência artificial no Google, vai diminuir drasticamente a audiência de todos os publishers do Brasil. Ou seja, menos pessoas verão coisas que são enviadas pelas empresas. Então, se as empresas não começarem a se preocupar com isso, cada vez mais a mensagem delas irá para menos pessoas, ou se for, vai num ambiente não controlado, o que talvez nem seja bom para ela. Não, as empresas têm que reforçar, têm que ter esse olhar de reputação, sim. Eu acredito que quando a gente tinha uma parte do jornalismo que era lá no impresso, no jornal, na revista, que tinha os anúncios, né? Eu lembro que na revista tinha gente que anunciava o ano todo, era revista mensal, então são 12 anúncios. E aí a contagem do retorno era diferente, do ROI era diferente do hoje. Muito bem Uhum. lembrado você que o ROI mudou, o diálogo mudou, né? Na verdade, eu vejo que existem equívocos também agora de algumas empresas. Aquelas que estão orientadas a fortalecer e a fazer a gestão contínua da sua reputação, elas conseguem dialogar com jornalistas como você. Porque elas conseguem ver em você também não apenas e puramente aquele blog que está lá que vai encher de conteúdo para a gente fazer o disparo de release aqui e parar no seu blog porque você precisa fazer volume. Não, você tem uma curadoria. E isso significa reputação, porque você tem respeito e compromisso com quem te contrata, com você mesmo, porque afinal de contas você que fica aí do outro lado da telinha, lendo, pesquisando, pega teu carro, vem num evento, se relaciona com pessoas, avalia eventos, produtos e com teu público. Então, quem investe em você, quem negocia com você, quem está no teu blog, também está dizendo assim, olha, eu também tenho uma relação com a imprensa diferente. Eu também quero ser seletivo. Eu não quero sair em 1.000 veículos, eu quero sair naqueles mais que têm uma credibilidade, que eu possa, o meu público vai poder me encontrar onde tem credibilidade. E eu tenho uma colega PR que ela tem uma frase ótima que ela fala que quanto maior o investimento, maior a reputação. E ela tem muita razão nisso. Eu tenho marcas, André, que estão comigo desde quando meu blog não era nada, assim. Mas há 10 anos a marca viu alguma coisa em mim e falou assim: ah, vamos começar a investir nesse relacionamento. E aqui eu não estou falando nem de pagamento propriamente dito, sabe? Mas de me convidar para os eventos, eventos que eu não teria acesso naquela Uhum. maturidade que eu estava, né? Mas que essas empresas acreditaram em mim e falaram: vamos levar para press trips, dar acesso a equipamentos para uso, essas coisas todas. São empresas que eu me relaciono há mais de 10 anos e hoje é a hora que essa empresa precisa de qualquer coisa eu paro e presto atenção nela. Porque eu sou assediado pelas marcas o tempo todo aí, né? Centenas de vezes todos os dias, essas coisas todas. Chamar a minha atenção é difícil. É, por exemplo, tem marca que eu não falo, porque eu tenho ranço de algumas marcas, afinal de contas, eu sou eu, né? Primeira pessoa. É, É isso aí. então, se é uma marca que eu não uso, eu não vou falar dela, você não vai me ver falando, do blog. Se alguma marca me distratou ou me tratou de um jeito que eu não ficaria, feliz. Ontem mesmo eu publiquei um artigo no meu LinkedIn falando que eu fui cobrir um evento bem grande. Depois eu te conto o nome do evento, você não vai acreditar. E aí eu cheguei lá para fazer a cobertura, eles vieram até São José dos Campos, me convidaram no café da manhã, a gente quer que você vá lá, tudo. Cheguei lá, eles me deram uma credencial café com leite de blogueiro que não dava acesso a praticamente nada do evento.
E eu ainda tinha que usar uma portaria filha da mãe escondida para eu poder fazer o negócio. Aí eu cheguei na sala de imprensa e falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Ah, é que você sabe, né? Blog não é veículo de comunicação, então a gente criou um crachá para você. Aqui, daí, evidentemente, eu fiquei possesso, perguntei se eles queriam ver meu MTB, né? Se a distinção era essa, né? Ter um veículo ou não. Aí o pessoal, ah, não, olha o Armindo dando show na sala de imprensa. Mas assim, a gente passa por essas coisas. Só que aí é um evento que hoje quer que eu vá cobrir de novo, eu não vou nem me pagando. Porque foi um evento que me distratou. Se um evento distrata mal um produtor de conteúdo desse jeito, ele é um evento bom, ele merece a atenção da minha audiência? Eu acho que não merece. Então, por conta disso, eu não falo deles nunca mais. Quando eu era coca, a Uhum. gente falava o seguinte: a gente tem que se relacionar até com o jornalista da Folha de Alface, né? Era a Folha de São Paulo, mas a Folha de Alface significa aquele que está lá no começo, né? Sim. Ou as mídias mais regionais, aquelas até municipais. Nossa, eu morei em Guaratinguetá, morei em Pirassununga. Eu lembro que os jornais da época em que eu era menina que eu pegava eram jornais muito simples. Então, assim, o jornalista que estava ali certamente fazia um esforço para produzir, então ele também precisava ser recebido, né? E eu acho que você ter falado do blog, que o blog não é mídia. Gente, hoje em dia tudo é mídia. Sim. Instagram é mídia. Então, se você recebe bem um influenciador que está ali, faz a vida dele no Instagram, o blog tem muito mais credibilidade, muito mais segurança, né? É uma mídia muito mais, vamos dizer, com raízes do que o Instagram. Eu falo que eu vim de uma fase que eu ia nesses eventos, né, no credenciamento, aí eu tinha vindo de Rede Globo, SBT, né, aí eu chegava no credenciamento, a pessoa perguntava o que era, eu falava baixinho, assim, Armindo do blog do Armindo, que eu tinha vergonha que era ser um blog. E hoje eu chego nos eventos, eu nem preciso dizer meu nome, né, a pessoa tá lá e fala assim, o Armindo do blog do Armindo chegou, já separa a credencial dele. E eu tenho muito orgulho dessa conquista, sabe? Eu falo isso para você e para quem está acompanhando a gente com muita felicidade, porque foi uma conquista de provar para as pessoas que o produtor independente pode fazer uma boa cobertura. Mas eu queria alertar para as empresas aí, as pessoas que estão acompanhando a gente, porque neste momento estão surgindo novos news influencers aí, criadores de Uhum. conteúdo. Colegas que estão saindo das redações, a gente viu uma série de demissões e com inteligência artificial elas vão acontecer mais ainda, né? Que são pessoas extremamente talentosas que vão começar ou criar um TikTok, ou começar a postar no LinkedIn, ou no Instagram, mas que essas pessoas sequer chegam no radar das marcas e eu acho que elas são preciosidades, porque eu vejo que quem investiu comigo no passado tem muito ganho hoje. Comigo, porque hoje eu vejo que as marcas são muito imediatistas, né? A gente falou aqui de marcas que eu Uhum. tenho um relacionamento de 10 anos. Tem assessores de imprensa que me acompanham também desde o começo do blog. O assessor já mudou de 5 contas. Outro dia eu falei para uma assessora, eu falei, ó, se você for trabalhar numa empresa de cachorro-quente, eu abro editoria cachorro-quente no meu blog, porque eu quero continuar com Isso é você. parceria, isso é parceria. Exatamente, que eu quero continuar com Isso você sim. no meu blog e não quero perder esse contato. Então, essas coisas que são relações verdadeiras, duradouras, né? Você vê, eu cubro uma marca há 10 anos, eu conheço os principais executivos, eu tenho acesso à hora que a marca precisa. A pessoa manda uma mensagem e fala assim: Armindo, comprei uma TV que eu vi no seu blog, tô com um problema aqui. Falou: opa, peraí, eu tenho um caminho que eu vou conseguir conversar com a marca e vamos tentar resolver isso para você. Então, são relacionamentos fortes e que me dão muita Sim. credibilidade de falar dessas marcas por conta disso. Agora a marca chega, manda um release. Eu não sei de onde veio, para onde vai, se aquilo é bom, se funciona. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão feia até com uma montadora grande, falando assim, ó, vocês têm um pátio, uma fábrica perto de onde eu moro, a 40 quilômetros de onde eu moro. Qual a razoabilidade de vocês me mandarem um release de carro? Como que eu vou escrever para as pessoas se eu não sentei no carro, se eu não abri a maçaneta, se eu não liguei o multimídia para ver se é divertido, se acende um monte de luzinha lá que os meus leitores gostam bastante? Qual é a razoabilidade de eu falar de um novo produto para um papel? Então, mas eu faço um contraponto. Eu acho que é ótimo que você trouxe, foi muito bom. Porque é o seguinte,
O PR está lá para fazer o meio de campo, o assessor de imprensa está para fazer o meio de campo. Mas existem muitos gestores que não atualizaram os seus hardwares, os seus softwares, para se relacionar com uma mídia como você. Então, quando você fala, pô, o blog, quando eu comecei, tem marca que apostou em mim. Então, mas o gestor que estava lá, ele já estava visualizando Uhum. um caminho lá na frente, que não era só o seu crescimento, mas também o crescimento da influência de tudo que viria tecnologicamente. Porque eu era menina e a inteligência artificial era o quê? Chegava um cara no meio do filme, fazia assim, aparecia aquela tela no, pontilhada no ar, e eu falava, nossa, eu quero um desse um dia. Hoje eu ligo o computador, a inteligência artificial me ajuda a construir várias coisas, né? Chegou alguém que me ajuda a pensar, que me ajuda a desdobrar, a explodir coisas que eu não pensava isso. E eu não tenho preconceito nenhum. Mas tem gente que não soube atualizar seu hardware. Então, eu não uso o chat GPT, por que não? Porque imagina, tem que escrever na raça. Eu não me relaciono com blog porque o bom mesmo é a Folha de São Paulo, o Sim. Estadão, é não sei o quê. Tudo bem, mas assim, se você quer sair nessas mídias, você precisa ser relevante. Você precisa ter notícias relevantes, até na sua precisa ter. A relevância é importantíssima. O que você falou, release, eu estou perto do pátio. Por que que eu não vou fazer uma experiência com o carro? Por que que você tem que mostrar a sua relevância através de um release? Por que que você não pode promover? Você quer tanto promover experiência para o seu cliente, né? Quando você fala aí de customer experience, por exemplo, as Uhum. empresas lutam dia a dia para atender bem o cliente. Por que que você não pode proporcionar uma boa experiência da sua marca com um jornalista? Eu acho que é um entendimento duplo aí. Eu acho que tanto o PR, né? O PR é ótimo para criar e tudo isso, para criar as experiências, para fazer isso, mas levar para o cliente o seguinte: aqui também nós mudamos. Aqui também nós precisamos de experiência, não é no volume, mas é na experiência. Como é que eu vou dialogar com o Armindo? O Armindo é uma pessoa que a gente dialoga dessa maneira. O blog dele traz esse conteúdo e investir nessa relação, investir nisso. E eu acho que nas empresas ainda existe muito aquela imagem de release de jornal antigo, de revista antiga, ou então Sim. a pessoa pensa assim, eu estou contratando um assessor de imprensa, e aí ele vai postar no Instagram, no LinkedIn e tal. Gente, tem que ter uma separação. Tem que ter uma separação disso tudo e principalmente uma valorização da imprensa, porque não é só um Tier One, né, ou então os veículos de proporção nacional que são os relevantes. Um alcance do blog do Armindo pode ser muito mais fundamental e muito mais crítico para a tua marca, para uma determinada marca, do que sair no valor econômico, que tem tanta disputa, tem tanta coisa ali no meio, e às vezes a pessoa bate o olho e passa reto. E aí a empresa, na altivez da sua arrogância, né? Ela vira para mim e fala assim: olha, Armindo, você tem que entender que não é assim que funciona. Você tem que entender que não tem verba para fazer isso. Ele falou assim: olha, desde que eu me formei em jornalismo, lá no primeiro ano de jornalista, meus professores falavam que o jornalista é a pessoa que não tem que entender. É ela que tem que questionar, é ela que tem que perguntar por que que não pode, por que que é desse jeito. Então, na verdade, é você, marca, que tem que entender. Não sou eu que tenho que entender. E o negócio da verba, né, que eu gosto bastante, você a gente não tem verba. Às vezes eu sou convidado para ir para uns eventos, né? Daí eu falo assim, olha, não é cobrada essa cobertura, tudo, mas eu tenho um custo para ir até o evento, que normalmente, André, é gasolina e pedágio. E às Uhum. vezes o estacionamento, então eu não estou falando de milhões de reais, não, tá? Estou falando de gasolina, pedágio e às vezes hospedagem, porque dependendo do horário eu preciso dormir em São Paulo. A Mark Farm, infelizmente a gente não tem verba disponível e às vezes de fato não tem porque é o PR que está cuidando disso. Mas daí eu vou ver o evento, contratou o Global para apresentar É. o evento. E sinceramente, a audiência de jornalistas especializados da área de tecnologia está pouco se lixando para o Global. Um executivo técnico faz muito mais sentido. Então faria mais sentido a empresa investir na experiência de levar os jornalistas até o lugar, pelo menos cobrindo o custo deles e ter mais gente do que falar, mas eles acabam priorizando o negócio. O ator global que fez o mestre de cerimônias vai ficar bom
no material de pós-evento, né? Vamos colocar nas redes sociais, essas coisas todas. Eu não julgo, né? Cada empresa sabe onde é, dói o bolso, né? Mas eu fico pasmo, assim, porque na verdade não é que não tem verba, é que não tem uma distribuição de verba adequada. E se a empresa não quisesse que eu estava no evento, ela não estava me convidando, né? Porque tem outra coisa que eu adoro também, que acontece muito, que é a empresa faz um mega evento, dá acesso para os veículos Tier 1 de lançamento, daí o Tier 1 tem acesso ao material, essas coisas todas. Eu fui cortado dessa lista porque para aquela marca eu não sou Tier 1 e tudo bem. Eu entendo que não tem Uhum. coxinha para todo mundo, mas depois a marca me manda a release e fica fazendo follow. Fala, Armin, você não vai falar do lançamento que a gente deu. Daí eu falo, mas peraí, marca, vamos falar sobre coerência? Quando você fez o evento e deu oportunidade das pessoas terem acesso em primeira mão, eu não era relevante. Mas agora que você precisa preencher um relatório com um número indicando quantos lugares saiu sobre a cobertura, eu passei a ser a pessoa mais relevante do mundo. O que aconteceu, né? Eu até brinco, André, que é relacionamento abusivo, sabe? Aquela coisa assim da pessoa, ela não quer sair com você na foto, fala não todo final de semana, mas daí a hora que bate aquela carência dela, te liga, né? Fala, olha, vamos sair para tomar um É, drink final de semana. Fala assim, relacionamento abusivo comigo, não. Ou a marca vai ser coerente, fez o evento, eu não fazia parte daquele radar, daquela régua de relacionamento, tá tudo bem, eu entendo como funciona, mas não me manda release. Porque daí eu fico com essa coisa. Falo assim, mas espera aí, para essa parte boa eu era ruim. E agora, quando é uma necessidade sua, eu virei super importante. Me mostra a sua coerência. utilidade, utilidade, né? Não, eu acho que está super certo você falar isso. E até teve uma pergunta que passou pela minha cabeça e a gente foi desdobrando. Você falou da questão do pessoal dos games, voltando bastante mesmo, Uhum. que o pessoal às vezes te ajuda aí com equipamento e tudo para poder rodar. Não, em nenhum momento isso te levou a um questionamento sobre ética? Aí eu estou recebendo, ou em algum momento nenhum PR ou nenhuma marca questionou você a respeito do branded content, dizendo que você não deveria cobrar porque é um trabalho jornalístico? Já teve uma situação dessa? O cara eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar, mas a questão de passar pela ética, você já passou por isso? Não, a ética, eu acho que eu faço essa pergunta sempre, né? E mais uma vez, eu acho que o que muda é a relação que eu tenho com as pessoas. Então, eu falo assim, eu uso o processador da marca tal porque a marca me enviou esse processador e ela apoia o meu trabalho. E as pessoas terem esse entendimento, mas que se você for ver, André, não é muito diferente do que antigamente, por exemplo, o repórter da Folha de São Paulo que viajou a convite do hotel de Cancún para falar do hotel de Cancún. Isso existe desde sempre, né? E aí tá lá no finalzinho da matéria. O repórter fulano de tal Uhum. viajou a convite do Birô de Turismo da cidade X para fazer essa matéria. Então, eu acho que quando eu deixo as coisas claras para o meu leitor, tá tudo bem. E uma coisa que é muito surpreendente, inclusive que para muita gente que está assistindo agora vai se surpreender, mas a audiência muitas vezes gosta. Ela fala, pô, se a marca tal apoia o trabalho do Armindo, é porque ela é uma marca boa, ela está apoiando uma pessoa que eu gosto, que eu acompanho, a poder fazer o trabalho dela. Então, são pessoas que olham para essas marcas de um jeito diferente. Então, as marcas acabam ganhando. Então, eu acho que é isso. Mas eu também tenho que ter esse limite, ter essa credibilidade, esse cuidado de tratar disso com os meus leitores. E, eventualmente, eu vou ser criticado. Vários colegas criticam, eu sei disso. E tudo bem, faz parte. É um comportamento passível de crítica. Mas o que acontece muitas vezes, inclusive em grandes veículos, é que isso acontece e o veículo sequer deixa claro o que está acontecendo. Eu não. As pessoas sabem que eu gosto da marca A e não gosto da marca B. Sabe aquela coisa dos Estados Unidos que tem a imprensa republicana e democrata? As pessoas sabem as coisas que eu uso, que eu gosto e que eu não gosto, e elas têm uma boa relação com elas. E a responsabilidade ética eu tenho que ter com essas pessoas. E os colegas questionarem, sim. Muitas vezes falam assim, mas é só veículo. Eu entendo, mas assim, eu jogo um jogo que não fui eu que criei as regras. Tudo isso que eu estou falando de brand content, de publi editorial, de trabalho de influenciador, não fui eu, Armindo, que criei todas essas regras do jogo.
eu jogo um jogo pré-estabelecido. E eu jogo para sobreviver o meu veículo de comunicação e para eu sobreviver também, né? Então eu acho que quando você deixa também essas coisas claras, né? Fala assim, olha, um veículo tem custo. A gente parte do nosso custo, eu não posso depender só do Google, até porque o Google paga super mal. Foi o tempo que o Google pagava bem. Mídia CPC, CPM, também o pagamento é muito baixo. Então eu dependo desses investimentos do meu veículo para ele acontecer. Mas, André, acho que é um direito do colega assessor de imprensa e da marca falar, não, eu não concordo com isso. Eu acho que isso não está certo e tudo bem, faz parte da relação, somos adultos, eu não vou ficar chateado por causa disso. Não, é um comportamento que, inclusive, quando eu comentei com você sobre a transição dos veículos em que eu trabalhei, que eles não souberam fazer uma transição, isso inclusive prejudicou vamos dizer, a existência deles. Porque, afinal de contas, é claro que nem todo mundo anunciava, mas a partir do momento em que você acredita que botar o banner ou que fazer um branded content não tá legal, não é justo, porque na revista você achava justo anunciar, mas não, no blog do Armin, não vou botar um banner lá. Para quê? Eu não vou fazer um branded content. Para quê? É um blog, tá na internet, não tem custo, né? A partir do momento que você leva a coisa para esse lado, ou então é uma mídia, é um blog, simplificando e desvalorizando o seu trabalho, a marca também acaba condenando os meios de comunicação à redução. Existem vários colegas, né, de dezembro para cá, vários colegas que deixaram as redações e estão vindo para o lado de assessoria de imprensa. Ontem à noite eu assisti uma entrevista de uma colega da Folha de São Paulo dizendo que fica assustada com o volume de PRs e assessores de imprensa que tem no Brasil, que nos Estados Unidos, que é onde ela também atua, não tem esse volume. Lá o jornalista tem mais liberdade, ele apura, ele vai mais atrás, Uhum, porque aqui praticamente vem tudo na mão, porque tem muito PR, tem muito assessor de imprensa, o que acaba deixando ela, assim, eu fico tonta. Eu recebo tanta coisa que eu não consigo avaliar tanta coisa, sim, né? Então, isso acaba não patrocinar, não olhar para o blog, assim como outras mídias, olhar para o branded content ou patrocinar, ou criar um relacionamento. Em bancos de investimento, a gente fala, quando você vai falar que você está depositando dinheiro, está investindo, você fala que você está criando um relacionamento. uhum, Então, você vai pedir um empréstimo, alguma coisa, não, mas eu tenho relacionamento com a instituição. Isso significa que você tem dinheiro lá. sim, Então, né? Então, assim, é fazer um depósito também com você, sim, né? Não significa que você vai olhar para a marca, ah, não, a Andrea está pagando, eu tenho que fazer tudo. Não, mas é como você disse, tem marca que prestigia em forma de gratidão mesmo, então, porque você já tem um alcance, porque a gente gosta do teu público, a gente quer que a tua mídia permaneça, exatamente. que ela seja perene. Então, vamos investir. E aí acho que acaba criando uma relação saudável em que todo mundo ganha. E mais uma vez, acho que a gente não pode perder esse foco do consumidor. Quando a montadora vem e fala que é para eu falar de um carro baseado no e-mail que eu recebi, ela não está preocupada com a pessoa que vai ler aquela notícia, ela só está preocupada no número do PowerPoint. Eu não, eu estou o tempo todo preocupado. Falo assim, como que eu vou falar no meu blog de um carro de 120 mil reais que eu não vi? Qual é a lógica disso, né? Ah, acabou de chegar um equipamento inovador no Brasil, um celular de uma marca nova, essas coisas todas. Mas como que eu vou falar disso se eu não coloquei a mão, né? Se eu não toquei naquele produto, se a marca não fez o evento com os porta-vozes para eu perguntar ao porta-voz, se o cliente precisar de assistência técnica, como que vai funcionar? É, Só que assim, parece que em algum momento dessa discussão se perdeu essas razoabilidades, assim, e esse pensamento básico. E depois a gente reclama que as pessoas não acreditam mais no jornalismo. Eu tenho casos na família e com certeza todos os colegas jornalistas já passaram por isso, das pessoas falam, mas jornalista, esse jornalismo do veículo X, Y. A gente está tão desacreditado porque a gente parou Jornalista é de. fogo. É, Jornalista é fogo, viu? Tem eu essa quero também. saber quem que vai estar acordado 5 horas da manhã no posto de saúde sem médico quando não tiver mais jornalista. Quando o ônibus estiver lotado às 6 horas da manhã e as pessoas não conseguem ir trabalhar ou vão trabalhar espremidas igual sardinha, não é o vereador que está lá às 6 horas da manhã junto com as pessoas reclamando, é o repórter que acordou cedo
e tá ali fazendo aquela cobertura. E quando a marca de tecnologia erra a mão e essas big techs aí, elas deitam e rolam aqui no Brasil sem serem criticadas do jeito que elas deveriam, como elas são criticadas na Europa e nos Estados Unidos, quando não tiver mais essa imprensa, aí que essas empresas vão de fato fazer o que elas quiserem, porque você não tem mais essa regulação dos veículos de comunicação. Então, ou as empresas aí começam a entender que elas precisam investir nisso, ou daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade que não vai fazer. Para muita gente interessa sufocar o jornalismo, a verdade é essa. Hum. Mas a gente precisa ser uma voz atuante para combater isso. E as empresas, a empresa não é bonita lá, quer ter o relatório de ESG, às vezes eu vejo umas empresas falando assim: olha, eu sou tão responsável. Uma vez eu fui num evento, tinha uma marca convidada fazendo uma apresentação de ESG. Eu fechei meu caderno e fui tomar uma água lá fora, porque eu me recusava a ver aquele show de horrores de mentira, porque eu conheço aquela empresa dos bastidores, eu sei quanto ela é babaca comigo e com outras pessoas que são como eu, mas está pagando de bonita ali à toa, né? Tem marca, André, aqui no Brasil, que se você falar mal do equipamento dela, se você, assim, falar mal não, mas fizeram uma crítica sobre o equipamento de algo que Uhum. não funciona, e aqui eu tô falando de uma crítica técnica, né? A Sim. marca ela te tira do mailing e te coloca num caderno ali, você nunca mais vai ter acesso a nada. Você não vai ter acesso a lançamento, você não vai ter acesso à informação, nada de nada de nada. Você vira um fantasma para a empresa. E aí eu falo para você, isso aí é fazer jornalismo? Não. Na verdade, isso é um movimento. Houve um tempo que houve um movimento em que tem o influenciador para falar bem da marca e tem aqueles que não falam bem. Mas ele não fala bem porque ele não gosta, ele não fala bem porque ele tecnicamente ele foi olhar o produto e ele vem desconstruindo, né? Existem marcas, inclusive, que pegam esse tipo de influenciador para ver o defeito Sim, para sim, ela poder exatamente. melhorar. Então, assim, na verdade, eu acho que quem faz isso, além de não entender nada de comunicação e de relacionamento, tá mal assessorado, porque um PR tem que mostrar, não, você faz tudo para você ganhar seu cliente, para você melhorar a tua relação com ele. O jornalista é seu cliente também. É uma visão que eu tenho de profissional da comunicação mesmo. Quando eu converso com o meu cliente, eu sempre falo, o jornalista é um cliente que a gente tem. Ele não é nosso amigo. Sim, E quando eu falo que ele não é nosso amigo, não é porque ele não está no nosso churrasco nem nada, mas ele é um profissional isento dentro do que ele faz. Então, você escreve sobre produtos, você tem a sua isenção, você tem o seu trabalho. Eu não posso me comportar com você como se estivesse conversando com o Zé da esquina, né? Porque se você vê alguma coisa que não está de acordo com a marca, você vai falar. Você vai falar. E a marca não pode simplesmente fazer beicinho, eu não vou fazer mais nada com ele, não. Chama ele, vem cá, vou te ouvir, senta aqui, conversa comigo. O que que foi que você achou? O que que não foi legal? O que que eu posso melhorar? Existe também um movimento, e poderia existir também um movimento das marcas nesse sentido. Mas as marcas são feitas de pessoas, Armindo, sabe? São sim. feitas de pessoas. E o intermediário, que somos nós, o PR, o assessor de imprensa, ou o gerente de comunicação, o diretor de comunicação da marca, nós somos pessoas também. E nem sempre também a gente acerta na mão nesse quesito, Uhum. né? Não, acho Então, que a esse, gente esse também. exercício de empatia é um exercício diário, né, André? Eu tava, você É. sabe, né, me envolvi meio de gaiato na discussão do Release Gate lá e do volume Você de que fez, releases. você Então, que fez. Não vem com essa que eu me envolvi, você que provocou mesmo, você que botou a mão na massa. não, porque caiu no meu colo a história, né? A verdade é essa. Mas assim, eu entendo essa coisa de que a gente precisa atender o assessor bem, precisa atender os follows, precisa. Eu, infelizmente, não consigo dar retorno de todos os releases, né? Muita coisa que chega. Eu sei que alguns colegas são chateados em relação a isso, mas eu não consigo fazer diferente. Mas eu acho que a gente tem sim que ter essa questão de empatia. E muitas vezes algum colega chega para mim e fala assim: "Ó, Armindo, desculpa, mas isso aí não é meu, é da marca." Daí eu falo assim: "Ó, eu sei. Só que eu tô falando isso para que você diga para o seu cliente o feedback que eu te dei, né?" Falou assim: "Ah, a gente foi lá falar com o Armindo é chato pra caramba." E ele me falou isso
Por isso que não vai acontecer desse jeito, né? Então a gente também entender os atores. Pô, eu sei, assim, né? Eu conheço bem os dois lados. Eu sei o quanto tem de agência e de pessoas que trabalham com o cliente colocando a faca no pescoço. Eu tenho, André, colegas, dessas colegas Sim. que eu tenho muito tempo, elas têm total liberdade de fazer isso comigo. Eu dei essa liberdade para elas e não estou reclamando, mas estou relatando uma coisa que acontece no mercado, que chega para mim e fala assim: pelo amor de Deus, você pode publicar isso para mim, no seu blog, porque eu tenho que bater meta, falta 2 horas para acabar a semana, eu não consegui bater a meta. Você pensa o que esse colega sofreu a semana toda para ele chegar para um jornalista e pedir isso, mesmo que tenha liberdade? É, é, não é fácil, não é fácil. Te falo aqui desse lado do balcão que não é fácil, porque assim, é como se a gente estivesse no atestado de, pô, ou a pauta não é boa o suficiente para emplacar mais, ou também a gente errou na mão de meta. Existem N variáveis, mas para a gente chegar nesse ponto, e eu digo para você, isso já aconteceu comigo, poucas vezes, mas já aconteceu. Porque a gente fica com essa sensação de frustração mesmo. Até porque a credibilidade também é o nosso trabalho, Armindo. Uhum. Também, então, para a gente chegar para falar isso para você, sinceramente, não foi de cara limpa, assim, não Sim, não foi, é, eu sabe? tenho certeza que sim. E mesmo essas colegas tendo essa liberdade comigo. Mas eu só estou dizendo isso tudo para dizer que não era para ser assim, né? É, não era. Não é saudável, e eu digo não só de saúde mesmo, porque de fato isso impacta, a gente vê aí uma série de burnouts e problemas mentais Sim, relacionados a isso, mas também não é saudável para o ecossistema da comunicação empresarial a gente ficar medindo essas coisas só por quantos números vai colocar no PowerPoint. Não é para reputação, comunicação empresarial, não é para ser sobre isso. Não é para se resumir num retorno numérico que você tem que dar no final do mês, né? É sobre relacionamento, é sobre como. Outro dia eu fui numa press trip, eu tava usando um celular que não é um celular super badalado, mas é muito bom, gosto muito da marca. Aí fizeram um grupo dos jornalistas, né? Tirei uma foto, da galera, mandei no grupo. As pessoas maravilhadas falaram: Amigo, que celular é esse que você tirou essa foto? Que essa foto ficou tão boa. Deu, toma aqui o celular da marca tal, olha aí como é bom, tudo. E as pessoas falando assim, pô, o Armindo é super antenado em tecnologia, usa essa marca de celular com essa qualidade, eu vou prestar atenção nessa marca de celular. Então, eu meio que influenciei outros influenciadores, né? Onde que isso aparece no relatório? exatamente. E qual o peso Está que na isso hora tem da de gente. reputação? A gente precisa e muito também olhar para esse lado e ensinar o cliente. A verdade é que a gente precisa ensinar o cliente que o alcance disso. Talvez a gente precise rever processos também. Aliás, isso é uma coisa que você sempre fala, que eu vejo você falando em outros blogs, aí Uhum. em outros podcasts, eu vejo. Então, é uma discussão bastante pertinente. E foi por isso que eu te chamei aqui, porque eu queria que você, como jornalista, trouxesse para a gente essa visão o porquê não de certas coisas e o porquê sim de certas coisas. É uma mudança cultural. Você entrou na faculdade no ano que eu saí. Faz as contas. Então, eu vi uma parte do jornalismo é, um pouco mais de antecedência e vi uma transição um pouco mais forte até. Eu só conheci computador no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, você já entrou nele. Sim. Então, assim, imagina você o tamanho da transição que eu mesma passei e o como foi passada a redação para o lado de criar e vendo os negócios, o negócio do cliente, o negócio da comunicação. Como redatora, como jornalista, eu não via comunicação como um negócio. Eu ficava nos cascos quando o meu chefe dizia que tinha que vender anúncio e tal. Não eu, mas o quanto era o faturamento e tal. Eu demorei para entender. Então, é um processo de transformação. E foi por isso que eu te chamei aqui. Porque toda essa provocação quer dizer o seguinte: o jornalismo mudou, as relações entre marcas e jornalistas mudaram, e o PR está no meio, mas ele também tem que passar por essa transformação, porque senão ele vai melando as coisas. Para dar resultado para o cliente, ele se mela com você, que é jornalista.
para dar resultado para você, ele não se mela com o cliente, mas ele se mela todinho. Então, assim, gente, resumindo, é assim, é uma mudança cultural, mas todos nós temos que aprender. E o papel do PR é ensinar o cliente e se relacionar bem com o colega, sair da gestão de planilha e entrar na questão de reputação mesmo, Sim. né? É, não, acho que você resumiu bem, e até porque, assim, eu acho que não é só uma questão de PR, né? Basta quem está nos acompanhando aqui, chega hoje numa praça de alimentação e vê que as pessoas estão sendo substituídas por totens, em que você chega lá, digita o produto que você quer e vai levar. Eu já fui convidado a conhecer linhas de produção que não tem ser humano. Eram antes fábricas que empregavam 500, 800 pessoas, e hoje elas empregam quatro só que fazem a manutenção dos equipamentos quando eles dão algum problema. Então, é evidente que nesse mundo em transformação, as nossas práticas estão mudando também. Nos Estados Unidos, na eleição do Trump, os news influencers tiveram mais relevância do que os veículos tradicionais. E eu estava vendo uma matéria esses dias que a Casa Branca nos Estados Unidos vai começar a ampliar a sala de imprensa para news influencers também, para podcasters, para blogueiros, para substackers, tentando abraçar. Lá eles falam, mas de um jeito meio pejorativo de mídia legada, né? Legacy media. É, tentando mostrar também que, olha, só essa mídia não funciona mais. A gente precisa começar, enquanto grande instituição, dialogar com esses outros produtores de conteúdo independente. É um caminho que vai acontecer aqui no Brasil também, não tenho dúvida. Já acontece em alguma instância, mas hoje acontece muito na esfera política, né? Mas a gente vai vendo que isso vai começar a acontecer em vários outros segmentos, aí logística, negócios, economia, tecnologia, que é uma coisa que já acontece há um certo tempo. Então, assim, o mundo todo mudou. Qual é a lógica de pensar que o PR, assessoria de imprensa, comunicação empresarial, não ia mudar também? Para mim, não faz sentido. É isso aí, não faz sentido. Lindo, a gente está caminhando para o final do nosso episódio de podcast. Tenho só te agradecer. Olha, foi um papo riquíssimo. Obrigada por essa visão que você trouxe para a gente do jornalismo, do novo jornalismo, de contar um pouco da sua história também. Eu adorei saber dessa transição sua. Ela é muito rica. E saber que essa questão da personalização que você trouxe para a sua coluna, para o seu blog, ela permanece até hoje, Hum. né? Ela é muito autêntica porque ela é muito você. Então, te agradeço muito por esse bate-papo, por essa atenção sua. Se você quiser deixar um recado aqui para o pessoal, fica à vontade. Ah, eu preciso primeiro agradecer também você pela oportunidade. Nossa, eu super feliz. Eu espero de verdade ter contribuído para as pessoas que estão assistindo a gente aí para terem essa outra visão do mercado, nem que seja para discutir de mim. Eu sou, como o André falou no começo, eu sou um pouco polêmico com algumas coisas, mas acho que meu papel é provocar, é chacoalhar o status quo. E se eu conseguir fazer isso, eu já estou feliz. Quem não me segue pode me procurar lá, Armindo Ferreira, no LinkedIn ou nas principais redes sociais. E se procurar lá no Google Blog do Armindo, com certeza você vai me achar também. Vai ser um prazer conversar com vocês. E olha, me mandem mensagens, eu respondo todas elas. Sou uma pessoa que gosta de conversar muito com as pessoas que me acompanham e vai ser um prazer conversar com toda a audiência aí da Andréia. O Armindo Ferreira é mais uma pessoa muito bacana que eu trouxe aqui para a nossa temporada de 2025. Acompanhe, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum episódio. A gente se vê no próximo Papo de Gente.